Irmãs e irmãos, muito boa tarde, boa noite, como for. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Espiritual Sud. Eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza, e sou da ala Tiberi, Estaca Santa Rita, na Paraíba. Faz parte da grande João Pessoa. E hoje nós teremos a aula da terça-feira do Vem e Segue-me. Que você possa nos acompanhar neste momento, que é a aula especial. E nós teremos aqui alguns versículos, nós iremos falar sobre eles. Nós teremos aqui Moroni do capítulo 10, versículo 8 ao 25. No capítulo anterior, ou seja, na aula anterior, que foram os versículos 3 a 7, nós vimos sobre quando Moroni exortou as pessoas que fossem receber o livro de Mórmon, exortou a ler, estudar, ponderar e perguntar a Deus sobre a sua veracidade. Hoje nós vamos ver sobre o tema que é Deus me concedeu dons espirituais. Falar um pouquinho sobre esses dons, compartilhar com você um pouco sobre uma reflexão. E aí, claro, ao decorrer da aula de hoje, você pode e deve comentar. Tá bem? Então vamos lá. Olha só. Uma pessoa, ela pode negar os dons de Deus de diversas maneiras. Moroni, capítulo 10, versículo 8, traz a seguinte redação. E novamente vos exorto. Quando ele fala exorto, é um pedido, é uma súplica, é quase um mandado ou um mandamento. Vai lá, faz isso, eu te exorto, eu te suplico, eu te peço, eu te imploro que faça isso. Novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos e eles vêm do mesmo Deus. E de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo, e eles são dados pelas manifestações do Espírito de Deus aos homens para beneficiá-los. Então nós temos aqui no versículo 8, Moroni identificando primeiro que os dons eles são de Deus e que são dados aos homens, quando falo homens, são homens e mulheres, para nos beneficiar. E em que você entende que os dons de Deus, os dons espirituais, eles podem te beneficiar? Pensa um pouquinho aí. Vamos ver sobre isso aqui. Ele continua aqui na aula, deixa eu fechar essa escritura. Algumas pessoas até mesmo negam a existência desses dons. Outras pessoas negam os dons que possuem, simplesmente negligenciando-os ou deixando de desenvolvê-los. Interessante isso aqui, você não vê? Ao ler Moroni, do capítulo 10, do versículo 8 ao 25, identifique verdades que o ajudarão a descobrir seus dons espirituais e a usá-los para abençoar os filhos de Deus. Aí tem uma pergunta, né? Perguntas como estas podem ajudar. O que são dons espirituais? Para que eles são dados? Para quem eles são dados? Por que são dados? Como os recebemos? Você pode pensar em exemplos de pessoas que usam os dons listados em Moroni 10, do 9 ao 16. Vamos ler do 9 ao 16. E nós vamos fazer essas perguntas aqui. A quem é dado, primeiro, o que é? O que são os dons? Quem que recebe esses dons? E para que essas pessoas recebem estes dons? Versículo 9. Olha só, está aqui no cantinho, você vai ver aqui, ó. Pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria. Olhe bem. Você já viu aquela frase? Fulano tem um dom. Tem um dom de ensinar, tem um dom de ouvir, tem um dom de falar, tem um dom de observar. Então, aquilo que a pessoa se destaca, muitas vezes você fala assim, é um dom. Tem um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que certa vez alguém falou para ele, eu admiro muito você, Mário Sérgio, você tem o dom da palavra. Aquela pessoa tentou elogiá-lo, dizendo, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa agraciada por Deus, ele te deu este dom. O filósofo agradeceu
mas entendeu que não era bem assim. Porque poderia ser que fosse um dom, e era, porém não tira a parte dele. Cortella disse o seguinte: eu dou aula há mais de 30 anos, já escrevi dezenas de livros, já li milhares de livros, então eu fiz a minha parte. Deus fez a dele, me deu o dom, mas eu o desenvolvi. Se eu não desenvolvo, eu estou negligenciando, é mais ou menos como disse agora na aula. Mas continuando, do versículo 10 agora, e a outro ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. O 11, e a outro fé extraordinária, e a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. E também a outro, ou a outra pessoa, poder para operar grandes milagres. E também a outro, profetizar a respeito de todas as coisas. E também a outro, ver anjos e espíritos ministradores. Estamos no 15º versículo. E também a outro, todos os tipos de línguas. E também a outro, a interpretação de idiomas e de diversos tipos de línguas. Então, esses são apenas alguns dons. Tá? Dom de ensinar, o dom da fé, o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas, o dom de cura, né? O dom de milagres. Então, são vários dons. Dentre estes dons que nós mencionamos aqui, eu pergunto para você, quais deles você já vivenciou? O dom da cura, o dom do ensino, o dom dos milagres, quais deles? Dom da profecia, o dom da revelação, dentro do seu chamado na igreja, dentro do seu chamado na sua família, dentro da sua posição, seu chamado, como já falei, na família e na igreja. Então, o Senhor ele nos dá dons, porém, a forma como nós encaramos estes dons, valorizamos esses dons, vai determinar se nós continuamos com ele ou não. Lá no Novo Testamento, você lembra de um episódio ou uma parábola, a parábola dos talentos, onde o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro apenas 1 talento. O que recebeu um estava com medo de perdê-lo, guardou e quando o Senhor foi, devolveu o único talento que ele recebeu. Quem recebeu 2, trabalhou com ele, negociou e ganhou mais 2. E devolveu 4, ou seja, tinha 4 dons. Talentos, no caso, né? E o outro, a quem deu 5, também negociou e dobrou para 10. Então o Senhor disse, aquele que negligenciar, até o que tem será tirado. E é isso que Moroni está dizendo aqui, nesses versículos. Que se nós negligenciamos os dons que Deus nos dá, para que eles irão servir? Serão nulos para nós, tá? E eu vou ler ainda, por exemplo, o versículo, parei no 16, vou ler o 17, tá? 17 é o seguinte, e todos esses dons são dados pelo Espírito de Cristo, e são dados a cada homem individualmente, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua vontade. Lembrando, cada vez que na Escritura fala cada homem, significa homem e mulheres, tá bom? E eu desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que toda boa dádiva vem de Cristo. Olha como é importante. E desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que todos esses dons dos quais falei, que são espirituais, nunca desaparecerão enquanto o mundo existir, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Ou seja, se eu não dou importância, se eu não dou crédito, se eu não dou atenção, ele deixa de existir pelo simples fato de que não está tendo efeito sobre mim. O Senhor me dá 10 talentos, eu pego esses talentos, eu guardo bem guardadinho numa caixinha, assim, ó, tipo um tesourinho, né? Não sei se você vai conseguir ver, mas assim, ó, coloco dentro de uma caixinha como essa aqui, um cofrinho, guardo, não o desenvolvo, não evolui, então não vai servir para mim. Né? Versículo 20. Portanto,
é preciso haver fé. E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. Lembra da caridade? Foi da aula passada? Não gravei a aula, mas estudei. E a não ser que tenhais caridade, nada podeis, de modo algum, a não ser que tenhais caridade, não podeis, de modo algum, ser salvos no reino de Deus. Tampouco podeis ser salvos no reino de Deus se não tendes fé e se não tendes esperança. Olha só alguns atributos que são essenciais, necessários. Caridade, fé, esperança. Você já imaginou uma pessoa que é caridosa, uma pessoa que tem caridade, o puro amor de Cristo, ela desejando algo de ruim para outra pessoa? Pense nisso. Uma pessoa que é cristã, que tem o puro amor de Cristo, que é a caridade, ela vai desejar que alguém tropece, caia e se machuque. Ela vai desejar que alguém contraia uma doença grave. Ela vai desejar que essa pessoa morra, passe desta vida para o mundo espiritual ainda mais grave, sem conhecer o Evangelho. Então, são perguntas para refletirmos. Mesmo que a gente ache que alguém mereça, não cabe a nós julgar essa pessoa e desejar que ela passe por todas aquelas aflições que a gente acha que elas merecem. Acho que vocês entenderam o que eu falei. Versículo 21. E se não tendes esperança, deveis estar em desespero. Lógico, falta de esperança, lógico, desesperança. E o desespero vem por causa da iniquidade. E verdadeiramente, versículo 23, Cristo disse a nossos pais, se tendes fé, podeis fazer todas as coisas que me são convenientes. E agora fala a todos os confins da terra, Moroni falando. Se chegar o dia em que o poder e os dons de Deus desaparecerem do meio de vós, será por causa de incredulidade. E ai dos filhos dos homens, se for esse o caso, porque não haverá entre vós quem pratique o bem. Não, ninguém. Porque se houver alguém entre vós que faça o bem, ele o fará pelo poder e pelos dons de Deus. Nós vamos finalizar a nossa aula de hoje comentando um pouco ainda sobre isso. Deus me concedeu os dons espirituais. Deus te concedeu dons espirituais. Pode ser que Ele tenha te dado o dom da palavra, como deu a Cortella, o filósofo. Mas se você não praticar, você não desenvolver, você não vai identificar como um dom. Algumas pessoas podem olhar para você e falar, irmã, eu acho tão bom quando você discursa, ou quando você dá uma aula, ou quando você conversa com alguém, porque você tem um dom, e isso, sem dúvida alguma, é um elogio ao seu esforço, ao seu trabalho, ao seu estudo. É um elogio à sua capacidade de buscar desenvolver aquele dom. Algumas pessoas são tímidas, e é compreensível quando estão chegando à igreja. E, por favor, não me leve a mal. Se você já está na igreja há um bom tempo, não há por que estar tímido. Não há por que estar tímida. Eu entendo, o que é sagrado às vezes nos assusta. Quando vamos ao púlpito, é um lugar sagrado. Às vezes nos traz nervosismo. Mas que não seja timidez. O nervosismo seja pelo amor ao sagrado, pelo respeito ao que mais importa, mas acima de tudo, amor a Cristo e ao nosso Pai Celestial. Mas não timidez. A timidez, ela nos afasta da conexão com Deus. Sei que é difícil para algumas pessoas ouvir isso, mas os dons que Deus nos deu, Ele te deu o dom de ensino. Não deu a todas as pessoas, mas Ele deu dons a você para te desenvolver. Pode ser o dom da fé, pode ser o dom do ensino, o dom da palavra, o dom de ouvir. Muita gente fala, eu tenho o dom de ouvir, porque fica quietinho, falando. Ouvir não é só ficar quietinho. Ouvir é entender o que a pessoa falou e participar da conversa. Tá? Então, quando a pessoa está desabafando com você, às vezes você vai ficar calado.
mas às vezes ela está precisando que você fale algo. Então eu quero exortar cada um de vós que está ouvindo esse vídeo, que possam fazer o que Moroni falou, buscar os melhores dons, porque Deus ele te dá essa oportunidade. E eu exorto ainda mais a buscar, a desenvolver o seu dom de ensinar, o seu dom de propagar, de aprender e compartilhar o Evangelho. Fale com o seu bispo, fale com o seu presidente de ramo. Bispo, eu gostaria de uma oportunidade de discursar na reunião sacramental. Eu gostaria de uma oportunidade de participar das aulas. Aqui na nossa ala, nós convidamos algumas famílias, durante as aulas da escola dominical, participarem, como se estivesse dando uma aula. E tem sido maravilhoso para nós. Eu vou ficando por aqui, deixando para vocês o meu testemunho, que Deus ele vive, que ele chama profetas, ele nos dá dons. Ele quer que possamos nos desenvolver. Deus não olha para você e pensa, ele é assim. Não. Deus olha para você e sabe que você é uma pessoa muito mais evoluída, de muito mais virtudes. Eu fico por aqui, a gente se vê na aula de amanhã. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual Sud. Se inscreve, deixa o like, compartilha, que é importante. Tchau. Shalom para você.